Olá! Eu postei a foto deste colete no meu Instagram, na minha página Artesanato Alice Arteira no Face, e vocês me pediram passo a passo. Como eu fiz esta receita? Testando a receita, eu não gravei o vídeo enquanto eu estava tecendo, mas eu acredito que com as orientações que eu vou passar, as medidas, quem tiver um mínimo de noção de tricô vai conseguir fazer sem grandes dificuldades, tá bom? Para fazer este colete, eu usei a lã Hobby Baby & Kids da Círculo na cor 3649. Esta lã é fornecida em novelos de 100 gramas. Eu usei um novelo e do segundo sobrou tudo isso de lã, olha. Eu não pesei, mas eu acredito que eu tenha gasto em torno de 150, 170 gramas de lã para fazer a peça completa. Para trabalhar com esta lã, eu usei um par de agulhas de tricô número 5. Este colete tem as medidas para uma criança na idade de 5 a 6 anos. As medidas são as seguintes: de altura, de comprimento total, deixa eu pegar a fita que fica mais fácil, né? Olha, eu tenho 39 centímetros. De largura, eu tenho 34 centímetros. A altura para o início da cava é de 22 centímetros. A altura da cava é 14 centímetros. A altura do decote é de 12 centímetros. A largura dos ombros ficou com 10 centímetros. Com essas medidas, eu visto muito bem uma criança de 5 a 6 anos de idade, tá bom? Agora, nós vamos para a quantidade de pontos e carreiras. Para começar o trabalho, eu coloquei 79 pontos na agulha. 79 pontos, e se eu for fazer de outros tamanhos, a quantidade de pontos tem que ser sempre com número ímpar, para eu ter uma referência do centro do trabalho na hora que eu for dividir para fazer o decote em V. Então, eu vou mostrar primeiro como é que eu fiz a parte de trás, que é bem facinho, ó. Coloquei 79 pontos na agulha e teci em ponto barra um por um. Um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô e um meia pelo lado direito, e do lado do avesso teci os pontos como eles se apresentam. Onde tem tricô eu teço tricô, onde tem ponto meio eu teço ponto meia. Nós repetimos essas carreiras até completar 20 carreiras no total. Aí eu tenho este resultado. Depois, eu teci 46 carreiras do ponto fantasia. O ponto fantasia que eu usei aqui, eu chamo de ponto arroz duplo. O ponto arroz é feito com um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia do lado direito. Do lado do avesso, eu vou tecer só ponto tricô, todos os pontos em tricô. Na terceira carreira desse ponto, eu vou inverter a posição. Aonde eu teci ponto tricô na primeira carreira, eu teço ponto meia na terceira carreira. Aonde eu teci ponto meia na primeira carreira, eu teço ponto tricô na terceira carreira e vou repetindo esse procedimento por toda a carreira. Na quarta carreira, eu teço tudo em tricô. Na quinta carreira em diante, eu vou repetir. Eu repito a primeira na quinta carreira, depois eu vou repetir a terceira carreira e assim por diante, sempre intercalando os pontos, ó, para dar esse resultado. Fica desencontrado aqui. Eu chamo de ponto duplo porque
você sempre vai ficar com essas duas carreirinhas aqui, olha, de ponto meia e uma carreirinha só de ponto tricô, com esse resultado aqui, porque a gente só tece o ponto arroz do lado direito do trabalho, tá bom? É lógico, ele pode ter outros nomes, mas como eu chamo, então vai ser a minha referência, tá bom? É gostoso quando a gente passa tudo certinho, tem muitas técnicas, mas em tricô e em crochê também, a nomenclatura dos pontos varia muito conforme região, conforme a época que está se tecendo a peça. Então, a minha referência aqui é o ponto tricô, o ponto arroz duplo, tá bom? Agora, depois de tecer 46 carreiras do ponto fantasia, eu vou tecer esses cordões de tricô no início e no final de cada carreira. Como é que eu faço isso? No começo da carreira, pelo direito, eu vou tecer os 10 primeiros pontos em tricô, teço os pontos centrais aqui com ponto fantasia e os 10 últimos pontos em ponto tricô. Eu vou tecer dessa forma até completar 5 cordões em tricô. Depois de completar os 5 cordões que vão corresponder a 10 carreiras, eu vou ter este resultado aqui, olha, os 5 cordões. Aí eu vou diminuir para a cava. Eu diminuo 5 pontos no início da carreira, teço os outros 5 pontos em tricô, o restante dos pontos em ponto fantasia, mais 10 pontos em tricô. Quando eu estiver voltando pelo lado do avesso do trabalho, aí eu arremato esses 5 primeiros pontos, teço os outros pontos em tricô e vou até o final da carreira. Aqui eu vou virar pelo lado direito, aí eu vou ter já diminuído os 5 primeiros daqui e os 5 pontos daqui. Aí eu vou só tecer os 5 primeiros pontos em tricô, os pontos aqui do meio em ponto fantasia e mais 5 pontos em tricô. Vou tecendo até completar 11 centímetros de comprimento, da onde eu diminuí os 5 pontos para cava até essa altura aqui. Chegando aqui, eu vou fazer essa parte em cordões de tricô para poder desenhar o decote aqui atrás, na parte de trás do trabalho. Para essa quantidade de pontos, eu fico com 5 pontos em tricô, que corresponde a essa barra, teço 12 pontos em pontos fantasia, 35 pontos em tricô, mais 12 pontos em ponto fantasias e mais 5 pontos em tricô. Vou tecer dessa forma até formar 5 cordões em tricô. Aí eu já posso arrematar o trabalho. Agora nós vamos para a parte da frente do trabalho. Para tecer a parte da frente, até essa altura aqui, ó, até o terceiro cordão de tricô nessa barra, na barra da cava, eu vou tecer exatamente como eu teci a parte de trás. Coloco 79 pontos na agulha, vou tecendo, teço o ponto barra, as 46 carreiras de ponto fantasia, obtenho um total de 22 centímetros do início até a altura da cava. Eu vou tecer os 10 primeiros e os 10 últimos pontos de cada lado em ponto tricô. Depois eu diminuo 5 pontos de cada lado para formar a cava. Aí vou tecendo até ter 3 cordões de tricô aqui, ó. 1, 2, 3.
Aí eu vou começar a dividir o meu trabalho para fazer esse decote aqui. Então, eu tinha 79 pontos, aí eu diminuí 5 de cada lado, fiquei com 69 pontos. Desses 69 pontos, os 5 pontos centrais eu vou usar para fazer esta barra do meu decote. Então, essa barra aqui, ó, ela se origina. Deixa eu mostrar daqui, ó. Desses 5 pontos centrais. Eu vou trabalhar um lado com 5 pontos, fazendo as diminuições. Depois, aí eu deixo esses pontos aqui à espera. Depois eu vou pegar os pontos novamente, ficaram à espera numa agulha, eu pego os pontos, pego novamente 5 pontos aqui atrás, olha. Eu recupero os 5 pontos e teço do lado de cá. A barra aqui, ela fica transpassada. Ela se origina de 5 pontos que eu deixo aqui no centro, tá bom? Aí vamos para as quantidades. Se eu tinha 79, diminuí 5 do lado de cá, 5 do lado de cá, eu diminuí 10 pontos. Então, eu fico com 69 pontos. 69 menos os 5 pontos do meio do trabalho vão dar 64 pontos. Então, eu vou trabalhar com 32 pontos do lado de cá e 32 pontos do lado de cá. Para começar o decote de um dos lados, eu vou ter que tecer os 5 pontos em tricô, 27 pontos fantasia e mais 5 pontos em tricô. O restante dos pontos eu deixo numa agulha auxiliar para poder trabalhar depois. Vou trabalhar um lado. Como é que é o procedimento? De um dos lados, eu vou pegar os pontos pelo lado do avesso e do outro lado eu vou pegar os pontos pelo lado direito. Divido o trabalho. Para diminuir para o decote, eu sempre vou diminuir um ponto antes da barra de 5 pontos altos. Esta é a regra principal. Se eu tiver do lado direito, eu vou tecendo com ponto fantasia. Antes de chegar na barra, eu diminuo, faço 2 pontos num só antes de fazer os 5 pontos da barra. Se eu estiver tecendo pelo lado do avesso, eu vou, antes de chegar nos 5 pontos, eu faço 2 pontos num só e teço 5 pontos. Como é que eu sei a hora de diminuir? É porque eu só vou diminuir antes de tecer os 5 pontos da barra. Tendo essa regra, eu vou teço daqui para cá, por exemplo. Aí, antes de chegar nos 5 pontos da barra, eu sei que eu tenho que diminuir. Quando eu virar a carreira, eu vou ter que fazer os 5 pontos primeiro. Então, quando eu faço os 5 pontos da barra do decote primeiro, eu não tenho que diminuir. Eu só vou tecer os pontos normalmente. Aí, eu volto na carreira. Fiz os pontos da barra da cava, não me interessa saber. Aí, eu teço os pontos daqui. Opa, vou tecer ainda os 5 pontos da barra do decote. Então, eu sei que antes de tecer os 5 pontos da barra, eu tenho que diminuir, tá bom? Dessa forma, você vai diminuir um ponto a cada 2 carreiras. Quando eu tiver diminuído e a quantidade de pontos que eu tiver na agulha for igual à quantidade de pontos que eu deixei para o ombro na parte de trás, ou seja, quando eu tiver 5 pontos tricô, 12 pontos fantasia
e mais 5 pontos tricô, significa que eu já posso parar de diminuir. Aí eu teço a quantidade de carreiras que faltam para alcançar a mesma quantidade de carreiras que eu fiz nas costas. Feito isso, eu terminei o meu trabalho. Agora é só juntar as duas partes. Eu vou costurar nas laterais. Aqui eu costurei pelo lado direito, olha. Pegando as bolotinhas que ficam na borda do ponto tricô e costurei aqui em cima também, pegando só uma alça dos pontos do arremate. Aí eu fechei o trabalho e tenho aqui concluído. Esse lacinho eu fiz com crochê tunisiano. Dá para fazer este lacinho com ponto baixo, olha. Eu fiz um círculo mágico, uma correntinha, teci 8 pontos do lado de cá, depois passei para cá, fiz 8 correntinhas e teci 8 pontos do lado de cá. Então, se você não souber fazer crochê tunisiano, você pode fazer com pontinho baixo, ponto alto, pode botar um lacinho com fita também, fica bem bonitinho, tá bom? E dessa forma eu concluo a peça. Se ficou difícil de entender, gente, pode estar fazendo perguntas, mas evitem fazer aquelas perguntas assim: olha, eu terminei os 10 pontos, e agora como é que eu faço? Vai ficar muito difícil para eu estar me situando aonde é que vocês estão. Então, procura fazer uma pergunta o mais objetiva possível. Ou, se tiver muito difícil, aguarda um pouquinho, que assim que eu tiver oportunidade, eu faço passo a passo. Aí eu mostro que eu acredito que a parte que fica um pouquinho mais difícil de entender, essa parte do decote, mas fazendo as contas e você estando com a peça na mão, você vai entender direitinho que eu tô falando de direito e de avesso, que é para diminuir sempre antes dos 5 pontos da borda, que é com isso aqui que eu me preocupo, de vocês se perderem nessa hora. Mas com o trabalho na mão, vocês vão ver que a explicação tá de forma nítida. É antes da barra e pronto, tá bom? Eu vou dar o vídeo por encerrado e aguardo vocês para uma próxima videoaula feita com muito amor, com muito carinho, sempre com o objetivo de que todo mundo consiga reproduzir as peças que eu ensino aqui, tá bom? Fique com um beijo da Alice Atê.